Sejam muito bem-vindos ao podcast do maior programa Empreender do mundo, programa Empreender da Assim, Associação Comercial de Maringá. Hoje o nosso tema é Semana do Investidor. Vamos falar um pouco sobre investimentos, vamos falar sobre consórcio, sobre seguro, sobre proteção, sobre diversificação. Mas, antes de começar, um agradecimento especial ao Sicredi, que é quem nos cede essa casa, esse espaço maravilhoso todos os meses para a gente tocar o nosso Pode Empreender. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos convidados. Começando por aqui, Patrícia. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Patrícia Zucoloto, eu sou do núcleo de consórcios, né? Faço parte lá com uma galera maravilhosa. Eu estou há 25 anos no mercado financeiro e hoje eu estou trabalhando em específico com investimentos, consórcios e financiamentos em geral. E vim aqui poder contribuir um pouquinho, né? Se eu puder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e participar aí com vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Patrícia. Próxima. Meu nome é Nayane Pellegrini, eu sou assessora de investimentos na Almirante Investimentos e nós somos credenciados ao Safra Invest, que é o braço de investimentos do Banco Safra. E eu faço parte do núcleo de profissionais de investimentos. E ali dentro nós temos assessores, nós temos consultores e nós temos profissionais do mercado de seguros, que faz parte do planejamento financeiro, então a gente conversa, né? E o nosso núcleo é um núcleo relativamente novo, nós estamos aí no programa Empreender um pouco mais de 3 anos, e o nosso foco é realmente fazer com que as pessoas conheçam a assessoria e a consultoria como uma profissão que auxilia na montagem de patrimônio, preservação de patrimônio, né? Acessar investimentos, às vezes que as pessoas imaginam que seja de difícil acesso, a gente consegue desmistificar esse mercado e trazer a importância desse profissional junto da educação financeira. Nós trabalhamos bastante com essa parte de educação financeira, a gente mora num país que é tão deficitário, né, em relação a isso. Então, a gente trabalha bastante, principalmente ali dentro da Assim, como um órgão de cooperativa, né? A gente trabalha bastante com esse braço de educação financeira para tentar trazer mais informação para as pessoas. E vim representar o meu núcleo aqui hoje para a gente falar um pouco disso. Seja muito bem-vinda. Aqui, ao meu lado. Meu nome é Eduardo, eu sou corretor de seguros, trabalho no mercado de seguros há 26 anos. Faço parte do núcleo de corretores de seguros da Associação Comercial de Maringá. E a gente veio aqui tentar contribuir, né, o que a gente puder nessa questão aí, tentar mostrar para as pessoas aí que o seguro não é só um produto que paga uma indenização no caso de falecimento. É um produto que realmente dá uma proteção, traz aí uma proteção principalmente nesse período que você está se alicerçando aí no seu planejamento financeiro. Seja muito bem-vindo, Eduardo. E aí você vê que o pessoal gosta da profissão mesmo, né, gente? Quando a gente fala para fazer uma apresentação e a gente já quer falar da empresa que a gente faz, das coisas, isso é muito legal. E eu me chamo Felipe, sou representante do Núcleo de Gestores Comerciais, também corretor de seguros. E hoje a gente está aqui para falar sobre investimentos. Claro que a primeira coisa que nós iremos falar é sobre a Semana do Investidor, né? Então eu vou pedir para fazer uma ponte com a Nayane, já falando sobre o que é essa Semana do Investidor, se você sabe de onde surgiu a ideia, o que comemora, quais são os objetivos, conte um pouquinho pra gente. Certo. Agora, no início de setembro, nós tivemos oficialmente a Semana Mundial do Investidor. É uma semana organizada por um organismo financeiro que chama IOSCO, que é uma organização que é a união de todas as comissões de valores imobiliários de todos os países. E eles fazem essa Semana Mundial para tentar trazer temas específicos sobre investimento para que a gente consiga discutir sobre, né? Como eu comentei, a gente hoje no Brasil, nós temos um déficit de educação financeira muito grande e infelizmente isso é uma realidade em diversos outros países e esse organismo internacional, ele traz à tona esse tema para trazer uma discussão sobre isso, né? Para que as pessoas parem para pensar, tentem ter uma organização financeira, consigam pensar no longo prazo, né? Esse ano em específico tem 2 temas que a IOSCO está divulgando nesse evento mundial, que eles fazem em parceria com a Comissão de Valor Imobiliário de cada país, que é a parte de tecnologia e informação, né, para o mercado financeiro, e também prevenção de fraudes,
né? A gente, volta e meia, ouve ali uma reportagem, as pessoas caindo em fraudes, com dificuldade de filtrar o que é real, o que não é. E a questão da inteligência artificial também, de que forma que isso influencia no mercado financeiro e, principalmente, quais são os gatilhos, assim, e os mecanismos que facilitam o acesso a esse mercado para os investidores. Então, é um evento global, esse organismo é um organismo mundial, e ele traz essa reflexão para discussão, né, para trazer para a mesa o mercado financeiro para todas as pessoas. Na nossa área, acho que não tem algo assim, né, Eduardo? Uma semana que alguém discute especificamente um tema. Não, nós temos os fóruns de seguros, tudo, mas não nesse sentido, né? Não uma força mundial, né? Exatamente. Caramba, a gente ainda legal. tem, aqui em Maringá tem, por ordem de legislação municipal, nós temos a Semana do Investidor, que é em maio. Sim. Até a Assim promove junto com o Sicredi, né? Normalmente a gente organiza alguma ação dentro da própria Expoingá, que é na mesma época. Então, oficialmente, nós temos a Semana Brasileira do Investidor. Maringá faz na mesma semana, que é a Semana Municipal do Investidor. E tem esse organismo internacional que faz a Semana Mundial, com ação em diversos lugares. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo hoje é uma ação que se enquadra dentro dessa semana. Então, a gente vai conversar um pouco sobre investimento, conversar sobre planejamento financeiro, seguro e consórcio. Então, é uma ação que a gente faz para trazer informação e trazer esse assunto para ser discutido. Sim, se a gente parar para pensar, há 15, 20 anos atrás, a gente nem tocava quase nesses assuntos. É porque o assunto investimento veio à tona primeiro com a internet, né? E, não, na verdade, primeiro não foi nem com a internet, foi primeiro com as assessorias de investimento fazendo palestras, palestras e palestras, todos os sábados, todo final de semana, parece que tinha uma empresa de assessoria diferente fazendo, conscientizando, até ganhar força no cenário, posso falar só nacional, porque eu não tenho conhecimento internacional disso, e aí ganhou força nas redes sociais, e aí é onde o negócio espalhou mesmo, né? E eu sempre gosto de falar que qualquer ramo de atividade, ele só vai ganhar a devida notoriedade ou a abrangência que ele merece quando ele tem figuras muito grandes, como é o caso do ramo de vocês, que tem figuras públicas, falando abertamente, conscientizando e mostrando e vendendo curso, por que não? Mas falando abertamente sobre o tema, né? Isso é muito maravilhoso, coisa que, por exemplo, no nosso é raríssimo, você encontra um personagem que ele é conhecido nacionalmente, né? Mas ele faz pouca coisa em termos de conscientização, ele faz mais podcasts, né? Mais coisas voltadas para as vendas dos negócios dele, né? Mas o ramo de vocês é muito forte e fazer um evento mundial como esse mostra a força. O investimento em si, ele está mais em voga agora nos últimos anos por conta de internet e pessoas públicas, né, influencers e tudo mais, como você falou, mas o investimento em si, ele existe desde sempre. Sim, né? sim. É que ninguém falava, né? Exatamente. O que era um investimento para os nossos pais, para os nossos avós? Poupança, né? Poupança, comprar terreno, né? comprar casa. Né? O consórcio né? também... Consórcio é um instrumento antigo, mas é um instrumento que está em voga agora também nos últimos anos. Sim. Então, o investimento em si, ele é muito antigo. As assets, que são as casas de análise que efetivamente indicam investimento, as mais antigas do Brasil, elas são de 1980, 1985, né? A do Safra é de 87, tem algumas mais antigas. Então, são produtos que existem já há muito tempo, só que elas estão se capilarizando agora há menos tempo. Independente de consultoria, né? Você comentou, palestras, né? É uma forma de divulgar o mercado de investimento, foi a política de crescimento da XP. Até eu brinquei que eu estou terminando de ler agora o livro e eles contam muito sobre esse início de trajetória, que foi divulgar a educação financeira através de palestras e trazer as pessoas para conhecer o mercado de investimento. Era assim, e assim, a gente que estava... Eu tinha um pouco de familiaridade com o assunto, porque tem um amigo que que se desenvolveu fazendo isso aí, essas palestras, né? E era todo final de semana. Todo final de semana. E, cara, chama mais 3 amigos aí e me ajuda a trazer gente. Vamos colocar e vai ter mais... Eu falo, cara, mas tu não cansa de fazer palestra, não? Ele falou, cara, a população ainda não faz isso há 10 anos atrás. Hoje já tem um pouco mais de consciência. Já se fala mais sobre, né? É perfeito.
É isso. Se fala mais sobre, não quer dizer que as pessoas têm consciência, né? Até mesmo o próprio investimento, há alguns anos atrás, alguns instrumentos de investimento, eles eram de difícil acesso. Hoje em dia já não. Com internet, com globalização. Então, por exemplo, hoje se você virar para mim e falar, Nayane, quero investir na Apple porque eu gosto do projeto, a gente consegue acessar investimento. Legal. Vai depender do teu perfil, do teu objetivo. Então, todo esse filtro tem que ser feito antes de você fazer o investimento. Legal. Mas hoje em dia é tudo muito mais acessível. Então, há 20, 30, 40 anos atrás, quais que eram as opções? Poupança, imóvel. Então as coisas foram evoluindo, o mercado financeiro foi evoluindo, foi se capilarizando e foi trazendo mais opções. Perfeito. E interessante também, Nayane, é que assim, o que fez esse mercado crescer assim é o tanto de informação que as pessoas têm hoje, né? Que hoje a informação é muito rápida, né? Muito fácil. Rápido. E aí você como assessora de investimentos, por exemplo, tem 1 milhão de produtos ali que, dependendo do perfil do cliente, você encaixa no melhor produto que ele precisa, né? Então, é um mercado que evoluiu muito, né? Assim como qualquer produto do mercado financeiro, tanto consórcio quanto seguro e investimento, qual que é o papel do assessor de investimento, do assessor de seguro e do assessor de consórcio? É exatamente fazer esse filtro. Exatamente. Como você falou, hoje eu tenho 500 fundos de investimento dentro da plataforma. Então, qual que é o meu trabalho? É entender qual que é o teu objetivo de vida, entender qual que é o teu perfil, se é arrojado, se é conservador, se é moderado, e fazer esse filtro. Então, eu acredito que em todas as áreas do mercado financeiro, né, que a gente trabalha, tem que ter esse filtro. Né? E até eu brinco que a gente ali do núcleo trabalha muito para trazer a consciência, né, das pessoas da importância desse profissional dentro do mercado de investimentos, tanto o profissional do seguro, o profissional do consórcio, o profissional da assessoria de investimentos, no sentido de fazer esse filtro, né? Até um dos tópicos que a IOSCO traz para a discussão na Semana Mundial do Investidor esse ano é exatamente a questão da inteligência artificial, que capilarizou muitas informações. Isso. Né? É interessante a gente ter o papel do assessor para fazer esse tipo de filtro. Sim. E até para prevenir fraudes. Porque a gente ouve, às vezes, a pessoa falando, poxa, caí numa fraude, caí num golpe, coloquei o dinheiro porque me prometeu uma rentabilidade de 10% ao mês. Então, aí você começa a pensar, fala, poxa, esse tipo de filtro é uma coisa que tinha que ser normal, né? Tinha que ser normalizado esse tipo de conversa, no sentido de fazer com que as pessoas entendam, né? Poxa, deixa eu parar para pensar, alguém chegou e me ofereceu alguma coisa muito fora do mercado, muito fora do padrão, então qual que é o meu papel enquanto pessoa que está com dinheiro escolhendo? É realmente ter esse filtro, pensar, procurar pessoas confiáveis, profissionais que eu conheça, que são referência no mercado e assim por diante. E você falou agora há pouco, Nayane, sobre trazer esse tipo de consciência para o assessor, muitas vezes, né? Você falou do assessor, falou do consultor, falou do nosso papel, assessora também. E existe também uma questão do investidor ter esse tipo de consciência, né? Porque a gente até falou um pouco sobre a diferença entre fazer investimento e fazer aplicações, né? Tem uma diferença sobre tudo isso, sobre consciência, não tem? Fala um pouco sobre esse tema. A gente brinca ali dentro do nosso núcleo, nós fazemos várias ações de interação entre os núcleos. Até foi ali que eu tive mais contato com a Patrícia e com o Eduardo, e a gente foi entendendo o seguinte, nós temos muito fácil para a gente que é necessário você ter um contador de confiança, você tem essa figura, um advogado de confiança, um médico de confiança, claro, são áreas totalmente diferentes, mas você tem uma referência sempre que você busca. E porque com o seu dinheiro, que é uma coisa tão importante, que é o que paga o teu sustento, que é o que paga o teu padrão de vida, que é o que paga a escola dos seus filhos, que é o que paga a sua casa, por que você não tem essa preocupação, não tem essa figura com o seu dinheiro para pensar no teu patrimônio no futuro? Tanto para um seguro, para um consórcio, ou para construir uma carteira de investimentos, pensar numa previdência. Então, a gente trabalha muito para fazer com que o papel do assessor seja entendido como um papel essencial na construção do patrimônio. Né? O assessor e o consultor, eles vão trabalhar de forma profissional para fazer esse tipo de filtro e auxiliar a pessoa. Tá, deixa eu aproveitar a ponte que você fez aqui, porque você falou um pouquinho sobre tipos de investimento. E aí quando você fala em tipo de investimento, talvez para quem seja um pouco leigo, fica falando assim, tá, mas como assim tipo de investimento? E a gente sempre tem na cabeça que parece que tipo de investimento é uma coisa só. Investimento é uma coisa que você coloca o dinheiro lá e que um dia vai te trazer um retorno. Sim. Às vezes um retorno mais rápido, às vezes um retorno mais demorado. Mas porque, por exemplo, assim, se for falar, eu que sou leigo no assunto, se fosse falar tipo de investimento, eu ia falar
investimento com você é um e consórcio para mim também é um investimento, é outro. Mas dentro da assessoria tem tipos de investimento também ou estamos falando disso? Sim, não, existem diversos tipos de investimento. O filtro para entender qual o tipo de investimento mais adequado para você depende do seu perfil e do teu objetivo, né? Então, basicamente, como que funciona? A gente pensa no planejamento financeiro como um todo. Né? O que é o planejamento financeiro? Nayane, hoje eu tenho, esse é o meu momento de vida, eu tenho essa profissão, eu tenho essa receita, eu tenho essa despesa, eu tenho filhos, eu não tenho filhos, eu pretendo viajar, trocar de casa e tal. Então, a gente vai tentar fazer um diagnóstico do momento de vida daquele investidor e entender o que está mais adequado para ele nesse momento de construção de patrimônio. Né? Então, olha, o que é mais adequado? Você é jovem, tem um perfil que pode ser mais dinâmico, a gente pode tomar um pouco mais de risco para lá na frente ter um volume maior, ou não, você já tem filhos, então a gente tem que pensar, por exemplo, num seguro de vida, para a gente conseguir assegurar, né, travar o risco dessa construção nesse período, ou não, eu pretendo daqui a 2, 3, 4, 5 anos trocar minha casa, pegar uma casa maior, então a gente pensa no planejamento com consórcio. Então, o papel do assessor de investimento é fazer esse diagnóstico, entender momento de vida, entender perfil de risco. O que é o perfil de risco? Em se tratando de produtos, né? Uma pessoa que tem um perfil mais arrojado, ele vai investir diretamente em ações, por exemplo. Uma pessoa que tem um perfil mais conservador, não, ele vai investir títulos públicos, fundo DI, que é um fundo atrelado à Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, esse diagnóstico, né, esse filtro que a gente faz nesse primeiro contato, para poder identificar o que está mais adequado ao teu perfil e sugerir de que forma que a gente consegue construir esse patrimônio. Aí pensando, por exemplo, olha, Nayane, eu sou o Felipe, tal, nesse momento não tenho filhos, mas o meu objetivo daqui a alguns anos é me aposentar. Então, a gente vai fazer uma programação para que quando você chegar nessa idade, você tenha um patrimônio que possa se converter em renda e atender essa tua demanda. Isso. E é muito legal, viu, gente, essas coisas que vocês estão ouvindo da Nayane falando, porque, assim, aparentemente, isso são características dela e da profissional que ela é. Então, isso é importante vocês analisarem o discurso quando vocês forem atrás de um assessor de investimento, que tipo de discurso que ele adota. Que, por exemplo, eu já passei por isso e eu sei que não é todo assessor de investimento que tem esse tipo de discurso. Porque o assessor de investimento ele está defendendo, às vezes, uma coisa que seja, não sei se é lucrativa para ele ou mais rentável para ele. Porque é fácil, viu, Nayane? Eu estou falando de leigo aqui do outro lado da moeda, tá? E a gente vai pôr um contraponto aqui para virar uma conversa mesmo. Porque, assim, é fácil a gente ver tudo isso na prática quando é um investimento muito grande, quando o cara tem um patrimônio muito grande, né? Alguns milhões. Então, tem uma diversificação de carteira. Não, daqui 4 anos ele quer comprar um apartamento pro filho. Consórcio é uma excelente ferramenta. Agora, quando o cara tem pouquinho dinheiro, mas ele quer começar a guardar, a gente já está falando de cair na esteira digital, onde não tem um assessor diretamente robusto e que tem um conhecimento daquilo. E que a mesa digital fica te oferecendo produtinhos que sejam vantajosos para ele no dia a dia. Eu já passei por momentos onde eu tinha um dinheiro determinado, onde eu precisava de D mais 0. Se acontecesse alguma coisa, eu precisava pagar tal coisa. E o cara ficava me oferecendo um negócio que era D mais 30. Não, mas nada a ver, né, com o objetivo. Nada a ver, gente. E assim, eu insistindo com o assessor. Você me fez uma pergunta que era importante para mim, certo? Certo. E eu não te respondi que a rentabilidade para mim não importa. O que importa para mim é a liquidez, né? É a liquidez? Eu não sabia esses termos bonitos, né? E eu não sabia, falei para você que eu precisava de dinheiro, de prontidão para eu pagar tal coisa se acontecesse. Não, mas você tem que entender que a rentabilidade desse é melhor. Meu Deus do céu. Vou fazer o seguinte, para de falar comigo que eu não tenho mais interesse. Mas por isso que daí você até usou o termo diversificação. A gente tem que nem os nossos avós falavam, né? Um pouquinho, os ovos em cada cesta, Perfeito. Né? Então a gente tem que fazer a diversificação, que é o papel que a Nayane, eu tiro meu chapéu pela profissional que ela é. E a gente tem que ver que nessa diversificação, aí você vai entrar também com o consórcio, igual você falou, que o consórcio também é um investimento, né? E dentro desse patrimônio todo, a gente entra com o seguro, que vem como a proteção desse nosso investimento, né? E na formação desse patrimônio, nosso amigo vai falar depois, nessa formação de patrimônio, a gente vai ter que ter também o que é a segurança para nossa família. Deus me livre e guarde, a gente venha a faltar um dia. Então, é tudo mesmo o que você falou, do profissional que vai estar te atendendo. E uma coisa que a gente sempre fala é
em qualquer mercado, tanto o mercado de seguro, mercado de consórcio, mercado de assessoria, independente, sempre tem bons profissionais e sempre tem maus profissionais. Isso daí independente, a gente sabe que é uma regra do mercado. O mercado filtra, é normal isso, mas infelizmente a gente sabe que existem alguns profissionais que às vezes não trabalham com uma ética, né, 100% alinhada com a demanda do investidor. Né? É a mesma coisa vender um consórcio falando que vai ser contemplado daqui a 6 meses. Nossa, loucura. Né? Cadê a ética? Já vou até aproveitar, deixa que vocês deram, que assim, eu confesso, sou apaixonado por consórcio, já tive 7. Nossa, tá, depois Patrícia? a gente conversa. Sou apaixonado por consórcio, já tive 7. Porque assim, quando a gente fala de guardar dinheiro, né? Vamos falar de guardar dinheiro, porque a realidade, talvez, do grande investidor, pô, o cara de verdade tem que diversificar, é super importante. Mas na realidade, nós estamos falando de, não vou falar do CLT, mas da classe média, né? A gente está falando de gente que tem dificuldade de se obrigar a guardar conta, né? R$200, R$300, R$1.000, maravilhoso que seja por mês, R$2.000, R$3.000, mas o cara não tem se sobrar no final do mês eu coloco nos investimentos. Não, o consórcio vem antes, né? Porque eu gosto muito daquela fala do Thiago Negro, desculpa usar a imagem dele aqui. Não, mas ele é referência no mercado. Ele é referência, não tem referência. como, né? Porque ele fala que quando a gente recebe o nosso salário, das coisas que a gente ganha, recebe, primeiro vem as despesas, depois, aí junto com as despesas tem que estar os nossos investimentos, que seja consórcio. Se pagar. Né? É o eu do futuro, né? Ele fala muito de você fazer uma reserva para o teu eu do futuro. Perfeito. Através de investimentos, de consórcio, de seguro, enfim. Mas eu acho que o consórcio daí fica mais prático nisso, porque Exatamente. já vem o boleto, né? É isso que eu ia tem falar. o investimento e você tem que pagar. Acaba sendo uma obrigação, né? Né? Você tem a conta ali, A é igual gente se fosse uma conta de água, de luz, você vai lá, paga e... A gente não pode generalizar que brasileiro é assim, né? Mas pela experiência que eu tive no varejo, eu vejo assim que é fácil para a pessoa que sempre é certinha, não quer sujar o nome nem nada, é ter o boleto, o carnezinho, porque o compromisso ou o débito em conta, porque ele vai honrar. Agora, ter aquela disponibilidade de pegar lá seus R$200 por mês e colocar numa poupança, vamos dizer assim, que o povo ainda pensa em poupança, né? Que a gente tem que mudar esse conceito ainda e muito. O que acontece? Tem a prioridade que vai surgir e acaba não depositando. Então, o carnezinho do consórcio é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É o que a gente até colocou, né? Uma poupança forçada, né? Exatamente. E tem que ser forçada, porque a gente olhar para o eu do futuro e falar assim, peraí, eu vou fazer um projeto para o eu do futuro. Cara, amanhã aparece uma pizza, né? Sim. Amanhã aparece uma emergência, principalmente de saúde, né? E essas emergências de saúde aparecem toda hora. Eu mesmo, sou jovem, eu falo que eu sou jovem, tenho quase 40 anos. Mas eu falo que eu sou jovem, tenho atividade física ativa, eu me alimento bem pra caramba. Cara, semana passada fui pego por uma gastrite, semana retrasada, fui pego por uma gastrite. Naquela semana foram várias consultas e endoscopia, não sei o que, foi R$600. Fora os medicamentos. Se não tem um boletim do consórcio para pagar, os investimentos daquele mês já foi. Aí você fala assim, como que eu vou guardar, sendo que eu tive essa emergência? Até se justificando um pouco, Sim. né? O início da construção do investimento, da construção do patrimônio, partindo da assessoria, é construir uma reserva de emergência. É sempre a primeira parte. Perfeito. Né? E essa reserva a gente constrói até chegar num volume... Né? Exatamente. Quais são as características da reserva? Como você falou na situação anterior. Tem que ter liquidez, que é o resgate a qualquer momento. Ele tem que ter uma rentabilidade segura. Então, você não vai colocar numa aplicação... Porque se a liquidez é aqui, a rentabilidade não adianta você esperar que seja aqui. Não tem milagre, né? Até eu ia passar isso mais para frente, mas a gente trabalha na assessoria muito com a parte de educação, no sentido de entender filtros de investimento, porque não é interessante também para mim, enquanto Nayane, chegar e falar assim, olha, Felipe, faça isso. É bacana a gente chegar e falar assim, olha, vamos fazer isso juntos, entenda onde que está indo o seu dinheiro, entenda qual que é a estratégia e a construção do patrimônio como um todo, e começando pela reserva de emergência, a gente sempre fala que todo investimento, ele tem 3 características. E todo investidor, quando vai fazer qualquer tipo de investimento, tem que pensar nessas 3 características, que a gente chama da tríade do investimento, que é liquidez, que é a possibilidade de resgatar a qualquer momento, segurança,
né, para você entender onde você está investindo, e a rentabilidade. Então, dificilmente um investimento tem essas 3 características juntas. Sim. Então, provavelmente ele vai ter uma mais forte e as outras 2 mais fracas. Então, por exemplo, para construir a reserva de emergência, a gente vai colocar em alguma coisa que vai render um fundo DI, um título público, alguma coisa nesse sentido, que vai render a nossa Selic, que é a taxa básica de juros. Não vou entrar no economês, né, mas só para a gente ter uma ideia. A nossa Selic hoje está 15% ao ano. Então, o que você tiver que renda próximo disso ao ano para uma reserva, tá top. Tá muito bom. Você não precisa buscar uma rentabilidade muito maior. Você fica quebrando cabeça, comprando curso. Você não precisa buscar um investimento mais arriscado. Ah, Nayane, mas como assim mais arriscado? Por exemplo, como eu comentei, ações. Isso. Né? Você vai investir numa empresa. Aquela empresa vai ter um mês que vai faturar bem e outro não. No mês que ela faturar mal, a rentabilidade dela vai diminuir, a ação vai diminuir. Correto? Então, você não vai colocar a tua reserva ali. Vai que bem no mês que você precisa, que você teve uma gastrite ali, precisou de dinheiro, tá lá embaixo, você vai realizar o prejuízo? Não vai. Então, esse filtro do entender o que cabe para cada momento, que é o que a gente vai trabalhando. E também não só de emergências ou de objetivos, tem que cuidar um pouco do emocional da pessoa, né? Que nem eu, por exemplo. Gente, eu sou medroso, tá? Eu sou medroso assim ao extremo. E aí, por um período, que eu tava com a minha reserva de emergência ok, eu tinha um amigo que cuidava desses assuntos, não pra mim, mas me ajudava, né? Me conscientizar. Aí veio, agora você já passou dessa etapa aqui, vamos começar a dar uma ousada aqui, né? Gente, não tem jeito. Quem é medroso, tem um perfil conservador igual eu tentei dar uma ousada. E essa ousada fica legal, mas daí veio a pandemia. Nossa, eu vi... Derreteu. E aí, pra quem guarda pouquinho, como é o meu caso, e eu vi o negócio derretendo, não tem jeito. Inteligência emocional não consegue. Eu fui lá e tirei... Realizou o prejuízo. A Michelle... Isso aí. E aí liquidei o prejuízo, porque daí eu assumi que já tinha tido prejuízo, tirei dali e falei, nunca mais. Por quê? Porque não faz parte de mim. Né? E eu já assumi que vou ter investimentos com rentabilidade menor, não tem problema, já assumi isso, mas que eu não vou correr esses riscos porque eu não tenho emocional para aguentar essa bucha aí. Ô Felipe, e você vê que é uma questão de perfil mesmo, né? Eu tive a mesma experiência. E eu não era corretor de seguro na época. Você não era, né? Não era corretor de seguro. Eu tive a mesma experiência também na pandemia com ações, que virou moda, né? Na pandemia, porque o mercado de ações... Antes da pandemia, o mercado de ações vinha crescendo muito. Isso. Muito. Então, era isso. Eu também passei... Gente, nossa, tava gostosinho, não tava? Eu tava vendo os gráficozinhos fazendo assim. É isso daí. Não vou falar que eu perdi, que eu não realizei. E eu trabalhava na época numa agência bancária. Então, dentro da agência, todo mundo fez a mesma coisa. Todo mundo foi lá e comprou uma ação de uma determinada empresa, de um determinado banco. O que aconteceu na pandemia? Aumentou a inadimplência, as ações do banco foram lá no pé, caíram mais de 50%. E é bem o que o Felipe falou, teve gente que entrou em desespero. O Felipe, por exemplo. Como eu conhecia um pouco o mercado de ações, já desde a época da faculdade, eu já aplicava em ações, e eu deixei lá, não realizei, demorei quase 2 anos para pegar ali o valor praticamente que eu tinha aplicado. Mas o mercado foi dessa forma. Isso. Então, é muito questão de perfil mesmo, né? Consórcio, por exemplo, eu sou bem desse jeito que você falou aí, Patrícia. Eu não consigo guardar dinheiro, mas tem lá o carro do meu filho, dos 2 é consórcio, o meu é consórcio. Ai, que então, bênção, assim né? Eu consigo aumentar o patrimônio. Agora, falar que eu vou guardar, juntar para fazer aquilo, eu tenho um pouco mais de dificuldade. A gente vai conversar. Você é brasileiro. Então, a gente brinca tudo dessa questão de educação financeira, mas a realidade do brasileiro médio é realmente não sobrar dinheiro. Né? É realmente não sobrar dinheiro. Então, o consórcio é um instrumento de alavancagem financeira, que é muito utilizado. A gente brinca que o consórcio é uma jabuticaba, porque o consórcio existe no Brasil, né? Mas ele é um instrumento para uma sociedade que tem dificuldade do fazer sobrar. Né, que é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Sim. E o acessar o mercado de investimentos, como você falou, olha, eu estava ali, o valor que eu tinha não era um valor que me levava para uma assessoria mais complexa, porque montar uma carteira de investimento no sentido de diversificar, buscar instrumentos mais complexos, ele realmente tem alguns tickets que, dependendo do valor, você não consegue acessar. Né? Então, para você ter ali uma complexidade um pouco maior na carteira, realmente tem que ter alguns valores. Mas o start, o começo, a construção do patrimônio, a construção da reserva, isso tudo a gente consegue fazer através do mercado financeiro, dando o primeiro passo. Né? Eu falo que o investimento, ele é você subir um degrau de cada vez. Isso. E você, olha, eu sou conservador, talvez você seja muito conservador porque a tua experiência não foi legal.
A gente começa por aí, a tua experiência Também, pode ser. nesse momento não foi legal. E o percentual da tua carteira que estava nesse... Talvez não tenha sido adequado para você. Porque se você tem uma carteira que você está com 5%, por exemplo, exposto a um investimento que é mais arrojado, e esse 5% cai, o restante está ali rentabilizando, você fica mais tranquilo, porque o teu colchão está grande, correto? Ah, e outra coisa, momento de vida. Momento de vida. É momento isso de muito vida. importante. Às vezes tem... cara sofre um desajuste na vida familiar ou na vida financeira dele. Esse 5% parece que vira 50% do nada. E é só emocional, é só na cabeça dele que virou, né? Conscientemente, o assessor que tá ali para poder te mostrar, sabe que os 5%, 5% do 100 não é quase nada. Foi pensado, foi estrategicamente colocado. Mas o cara passa por um momento ali que ele parece que tudo desandou, né? Eu já tive situações de investidores, por exemplo, que chegaram ali para mim e falaram, olha, eu sou muito arrojado. Eu sou muito arrojado, eu quero colocar criptomoeda, vamos colocar dólar, vamos colocar ouro, né? Que é um investimento que é reserva de valor, mas ele oscila bastante e tal. E daí fomos lá, fez o questionário, deu moderado, montamos a carteira, ok. Primeira queda que deu, nossa... Já sofreu. Nayane, não. Falei, opa, então vamos dar um passo para trás, né, no seu perfil e vamos adequar isso se você está sensível a isso, porque o mercado realmente oscila, né? E o que mais oscila é o que tende a entregar mais rentabilidade no longo prazo, mas no curto prazo isso vai dar uma dor de barriga. E se você não está confortável com aquela estratégia, não tem por que você deixar. Porque você vai ficar entrando todo dia ali na tua corretora e teu cabelo vai começar a cair e você vai ficar nervoso, entendeu? Então, assim, voltando ao papel do assessor, é realmente entender. Eu tenho clientes que têm um grande volume de investimento, mas eles são, assim, totalmente conservadores. É Selic, ponto. Isso. Ah, não sei o que é Esses são dos dólar, meus. Não colocar quer arriscar, alguma né? coisa. Não quero. Você entende que hoje a Selic está num patamar alto, daqui a algum tempo, quando as coisas estabilizarem, ele tende a cair, tua rentabilidade vai... Ok. Estou confortável com essa situação? Ok. Então, é tudo uma questão de Principalmente com a alinhamento. Selic nas alturas agora, o povo Então, tá feliz. a Selic alta para o investidor é muito bom, porque sem tomar muito risco, a gente tem o retorno ali dos 15% ao ano. Só que para quem toma crédito é ruim. Horrível. Para o mercado de consórcio é excelente, porque o custo é um dinheiro com custo muito mais barato do que a média do mercado hoje. Sim, né? com Até a parte pode falar mais em relação a custo, né? Inclusive, eu quero aproveitar essa parte que a gente falou da Selic, também faz uma bela ponte para o consórcio, né? Sim. Porque se a gente for olhar, vamos olhar para trás, e assim, antigamente o consórcio era modinha. Né? O consórcio vinha com uma força durante um tempo muito forte e eu não sei avaliar se era por causa do momento do país, se era Selic ou não, porque eu lembro quando eu era pequeno, né, igual eu falei, eu não tenho tanta experiência assim no mercado financeiro, não tenho essa consciência há tanto tempo. Mas eu sei dos meus pais falando que consórcio sempre foi modinha. Mas há 10 anos atrás não é mais modinha. Consórcio há 10 anos... Acho que talvez tenha sido o mesmo movimento que o assessor de investimento fez, ou que ficou mais fácil. É a conscientização. Oi? É a conscientização Perfeito. das pessoas, né? Parou que e começaram todo mundo... a comparar, É. porque antes as pessoas elas não iam atrás. Pela globalização, as pessoas são muito mais informadas hoje em dia, né? E antigamente as pessoas aceitavam o que as outras pessoas falavam. Ah, o meu gerente do banco falou que isso é bom. Tá bom, ponto, né? Agora não, agora as pessoas são imediatistas, mas mesmo sendo imediatistas, elas são providas de informações. Perfeito. E isso que faz o consórcio hoje ser entendido, porque até eu, como profissional do setor financeiro, antigamente eu achava que o consórcio era um casamento frustrado, né? E falta de informação, porque lá dentro não tinha tempo de pensar. A gente tinha que fazer o quê? Vender. Oferecer. Porque tinha meta para cumprir, né? E hoje a gente já enxerga bem diferente. E legal demais você ter tocado nesse assunto, porque a impressão que eu tinha, e aí eu falo de mim mesmo, viu, gente? Se não for a impressão de vocês, tá tudo certo, é só a minha. A impressão que eu tinha que era realmente isso, um produto enfiado goela abaixo para poder bater meta, né? Só que isso mudou porque vieram os escritórios de consórcio. E esses escritórios ganharam força, ganharam respeito. E, cara, não adianta a gente falar que esses escritórios tem um monte de gente que fala mal, porque os caras estão vendendo comissionamento. Gente, não tem como você construir um império igual a galera do consórcio está construindo,
se não der certo? Lógico que dá certo. O consórcio é uma excelente ferramenta. Mas o que eu queria que fazer a ponte, que você falasse um pouco, Patrícia, é como é que as pessoas podem usar o consórcio para poder diversificar investimento, para poder construir patrimônio. Faz uma propaganda a mais de consórcio pra gente, por favor. Vamos lá. O consórcio é nosso queridinho também porque é um produto brasileiro, igual a Nay falou, né? E o brasileiro, ele é muito inteligente, né? Então, tanto é que foram uns profissionais do Banco do Brasil que queriam comprar carro e não queriam pagar juros, né? E aí eles inventaram o tão famoso aí consórcio. Então, o consórcio, ele veio para mostrar para as pessoas que existe como se planejar e, ao mesmo tempo, não pagar juros, né? Então, fazendo uma analogia aí, vamos pegar um consórcio de imóvel para a gente entender o quanta coisa a gente pode fazer com o consórcio de imóvel. O consórcio de imóvel, você quando vai adquirir um consórcio, você não precisa, não está nada escrito em pedra, você não precisa assinar lá um contrato falando assim, olha, eu vou comprar uma casa na zona 2, ponto. Não existe isso. Eu fiz um consórcio de imóvel. O que o consórcio de imóvel pode fazer? Eu posso comprar uma casa, um apartamento, uma kitnet, um terreno, posso comprar um imóvel lá na praia de lazer, eu posso comprar uma zona sítio, rural, se for produtiva, né? Posso comprar o terreno e construir, posso comprar a casa e reformar, ou eu posso só reformar a casa que eu já tenho, eu posso utilizar a ferramenta consórcio para comprar um imóvel lá fora do país, posso comprar um imóvel de leilão. Pode quitar o financiamento, né, Patrícia? Posso quitar o financiamento que eu tenho lá na Caixa Econômica ou alguma outra instituição financeira. Enfim, eu vou poder antecipar esses juros do financiamento e liquidar com consórcio. Então, tem muitas vantagens nisso. Mas eu comprei hoje porque eu não tenho casa própria, por exemplo. Aí, o consórcio você pode ser o primeiro ou pode ser o último a ser contemplado. E nesse período que eu estou pagando o consórcio, nada, né, não posso prometer, gente, porque aí entra a ética. Desconfie de escritórios que prometem para vocês e o que mais tem aí é isso, né? E aí a gente pode estar fazendo a carta com essa intenção. Chega lá daqui uns 3 anos, nossa, ai do céu, sou herdeira agora, recebi uma casa de herança. Não quero mais comprar uma casa, mas a casa ela precisa de reforma e fui contemplada bem agora, então eu vou reformar essa casa. Então eu tinha um objetivo e agora eu mudei no caminho e tá tudo certo. Isso. Tá? Então, isso aí é uma forma que a gente entende que o consórcio dá para fazer várias coisas só de imóvel, por exemplo. Aí, como que eu vou explicar para o meu cliente que ele quer alavancar o patrimônio dele, uma alavancagem patrimonial? É muito interessante. Você falou do investidor que está começando lá, o perfil dele é mais agressivo porque é novo e tudo mais, enfim, e ele quer começar a fazer o planejamento porque ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai ter que deixar um legado não só de vida, mas também um patrimônio para a geração futura. Então, o cliente chega e fala assim, olha, eu só posso pagar uma parcelinha pequena, mas ele vai uma hora ser contemplado. O que ele pode fazer? Ele pode pegar, comprar o imóvel e com esse imóvel que ele comprou, ele alugar. O que esse inquilino vai fazer? Vai pagar a parcela e muitas vezes vai sobrar recurso e ele vai ter a oportunidade de fazer um novo consórcio. E fazendo esse novo consórcio, ele vai ser contemplado e vai, uma hora, comprar e vai alugar. Então, aí, ele está fazendo o quê? Uma formação de patrimônio. Não importa se é apartamento, se é casa, ele está formando o patrimônio dele. Aí, o que acontece? Chegando no momento, o consórcio pode ser de 100 meses, 200, 240 meses, dependendo do grupo que você entra. Uma hora, esse consórcio vai ser quitado. Quando ele for quitado, vão se passar os anos e ele já está planejando a
aposentadoria lá na frente. O que acontece? A gente sabe que o INSS, ele tem dificuldades e eu acredito que quando eu for me aposentar, e olha que eu já estou com 50 anos, eu não sei se eu vou ter uma aposentadoria. Então, essa recorrência de aluguéis vai ser formada o quê? A minha renda passiva futura. Né? Entendeu? Então, se Deus abençoar que eu tenha uma aposentadoria do INSS, de qualquer forma, tem um teto limite, então eu vou ter esse complemento, né? Então, a gente chama isso aí de alavancagem patrimonial. Perfeito. E voltando a falar de investimento, como que a gente pensa em alavancagem financeira? É muito interessante que a gente tem um comércio de consórcio de planejamento, que é a pessoa que tem calma, né, tem tranquilidade, sabe que vai sair, mas não está afobado, não está com urgência e está lá planejando. Mas nós temos também aquela pessoa que é o quê? Imediatista. Que é para ontem, né? Que é para anteontem, né, amigo? Anteontem, porque ontem já tá tarde demais, né? O mundo tá muito corrido. E aí a gente tem um comércio de consórcio que é um comércio de cartas, né? E é muito aquecido, de cartas contempladas. É um outro jogo. É outro jogo, é outro público, mas que esse público do planejamento contribui com o público do imediatista. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu falei que eu posso fazer todas aquelas opções de utilização da carta do imóvel, eu posso ser contemplada e vender essa carta contemplada e ganhar um ágio. Então, se a gente for comparar com o investimento, às vezes, essa rentabilidade que vai me gerar na venda dessa carta contemplada, ela vai ser tão alta, mas tão alta que vai potencializar o meu investimento, dando num retorno uma alavancagem financeira maravilhosa, entendeu? Perfeito. Então, a gente tem várias vertentes dentro do consórcio. Uma delas é a alavancagem financeira e a outra é patrimonial. E é muito legal essa questão do consórcio, né? Porque hoje o consórcio ficou tão bom a ferramenta que não existe mais só consórcio para alavancagem patrimonial ou para compra de carro. Hoje já tem consórcio para serviço, né? Então, isso é interessante. A mulherada ama. A mulherada adora, né? Quer fazer um procedimento estético, né? Então, gente, existe ferramenta, também existe consórcio para você poder cuidar um pouco mais de você, podemos falar assim, né? Sim, esse consórcio de serviços, como que ele funciona? Ele pode ser feito para qualquer serviço que apresente uma nota fiscal de serviço. Isso. Eu quero colocar faceta nos dentes. Meu dentista vai me dar minha nota fiscal de serviço, o consórcio vai pagar. Eu quero fazer uma cirurgia plástica, melhorar o rosto, né, colocar um silicone, vai pagar. Eu quero fazer a pintura do meu apartamento. Tem a nota fiscal do pintor? Vai pagar, entendeu? Então, a gente tem esse mercado aí que está muito aquecido, muito aquecido. Bom, muito bom. E só ainda em relação à questão do boom do consórcio, né? No final das contas, tudo que a gente está falando é dinheiro. Sim. Né? Quem tem dinheiro sobrando investe, quem não tem busca crédito. E como a gente está num momento de Selic muito alto, de taxa de Selic, que a inflação e a taxa de juros básicas, os dois altos, né? O custo do dinheiro, você tem que pensar no custo do dinheiro para você se alavancar. Isso. E o consórcio é uma modalidade de você se alavancar com o custo do dinheiro mais barato. Né? Então, se você for fazer um financiamento, por mais que você pegue um financiamento subsidiado, que você consiga uma taxa muito boa, você vai pagar ali 10, 11, 12% ao ano. Né? Hoje a taxa está muito alta. Então, o consórcio ele acaba trazendo o custo do dinheiro para baixo. E hoje, Patrícia, até normalmente um exemplo, né, fácil aqui que todo mundo passa. Você vai comprar um carro, você vai ter que dar uma entrada para comprar um carro. O banco não vai te financiar 100%. E essa entrada já serve de lance para o consórcio. Com certeza. Você deu o lance, abate no valor das parcelas, no valor da parcela e jogar na calculadora ali, você vai ver que realmente é um custo bem mais barato. Eu acho assim que a gente tem público para tudo. Público para consórcio, público para financiamento, depende do momento de vida. Mas eu gosto de pegar e fazer um comparativo. Calcular o consórcio, coloco lá no meu simulador aí uma média do INCC e o financiamento na taxa que tá. Faz as contas. Geralmente dá 3 ponto alguma coisa, ou seja, eu compro um imóvel e pago 3. Sim.
Entendeu? Então, assim, claro que tem o público que precisa comprar agora e não tem acesso a uma carta contemplada. Então, o que acontece? Ele paga mais caro, mas depois ele pode fazer um consórcio, igual você falou, e quitar esse financiamento. É estratégia. A grande diferença entre o consórcio e o financiamento é o tempo que a pessoa tem disponível, né, para poder fazer o plano dela acontecer ou não. Eu lembro que teve uma época que eu tive a proximidade com o consórcio, né? Já fui sócio de uma empresa de consórcio. E aí uma prima minha viu na minha rede social, tá, falou: Fê, eu vou ir no seu apartamento, quero conversar um pouco, né? Aí foi ela, o noivo dela na época, não lembro nem se eles estavam noivos. E aí, a gente queria falar sobre carta de consórcio e tal. Um vendedor que não é profissional já fica babando, né? E aí eu falei pra... Deixa eles virem aqui que eu vou entender o momento de vida que eles estão, né? Não, é porque nos próximos 5, 10 anos a gente pretende comprar uma casa e tal. Eu falei assim, tá, peraí. Só que vocês estão planejando casar quando? A gente tá planejando casar nos próximos 2 anos. Eu falei, então vocês não vão comprar uma casa daqui 5, 10 anos. Vocês estão planejando a casa para daqui 2 anos. Eu falei, porque quem casa quer casa. Né? Todo mundo é assim. Vocês vão morar de aluguel e vão continuar pagando consórcio? Não, eu falei assim... Cabe no orçamento os dois? Exato. Daí ela deu um susto, assim. Falei, consórcio, não sei se é a melhor ferramenta para vocês no momento. Melhor vocês pensarem primeiro... Um consórcio de serviço pro casamento já dava. Já dava, a festa. É verdade, não tinha pensado nisso na época. E aí eu falei, então não dá. E realmente eles não optaram por fazer consórcio, porque não era a realidade deles no momento. Na verdade, eu acho que eles casaram depois daquela conversa, não deu 1 ano. Eu falei, graças a Deus que eu não meio de consórcio pra eles. E a gente tem muita questão também da perda de valor do dinheiro no tempo. Né? Uma casa que você compra hoje, daqui 2, 3 anos não vai ter o mesmo valor. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Às vezes o instrumento, o consórcio é interessante, às vezes o investimento é interessante, ou às vezes tem um pouco de dinheiro, dar de entrada, financiar e buscar uma outra estratégia para quitar antes é interessante. Então, a gente volta ao trabalho do assessor como um todo, do assessor de investimento, de consórcio, de seguro, no sentido de fazer isso que você fez, fazer o filtro do que é mais adequado para cada momento de vida, né? Interessante que você falou, Nay, por quê? Porque o consórcio, ele... tem o primeiro e tem o último a ser contemplado. Vamos lá, eu quero comprar um imóvel de 500 mil. Eu fui contemplada, fui a primeira. Nossa, graças a Deus, fui contemplada. Comprei. Que sorte. A Nay foi a última a ser contemplada. Lá daqui 18 anos, vamos dizer assim, os 500 mil de hoje não vai ser o mesmo, né? O imóvel não vai valer mais 500 mil. Os 500 mil serão os mesmos, mas o imóvel não vai, exatamente, não vai ser o mesmo. É. Por isso que o consórcio tem uma estratégia de, uma vez por ano, corrigir, geralmente é pelo índice do INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Para quê? Para que a Nay, lá sendo a última, compra, né? não perca o poder de compra. Isso é muito importante. Eu tenho um arrependimento com o consórcio, Patrícia. Ah, não. Quando eu tinha 14 anos, eu mudei para Maringá. Eu sou de Sarandi. E aí mudei para Maringá. Minha mãe me colocou no carro e me levou lá no final da Mandacaru. E aí ela falou assim, eu vou fazer um consórcio para você e quando contemplar, você vai comprar um terreno aqui na Mandacaru. E eu falei assim, não, mãe, olha isso aqui, não tem nada aqui. Não tinha nada lá na Mandacaru, era só mato. E não tava falando lá embaixo não, ali no primeiro balão para lá já não tinha nada, né? E eu falava, não, mãe, não faz isso comigo não, eu vou comprar um consórcio de moto. Queria uma Hornet na época, né? Com 14 anos de idade já queria uma Hornet, nem carteira de moto tinha. Não, mas eu vou comprar um consórcio sim, mas eu vou comprar de Hornet. E ela, não, você vai comprar um consórcio de imóvel. Não tem jeito, a gente criança não escuta os pais. A mãe sempre tem razão. Hashtag fica a dica, filhos. Se tivesse escutado ela, o imóvel que eu tenho não seria financiado, teria comprado o imóvel e não tinha gastado dinheiro na Hornet. Nossa, e quanto que não ia valer esse imóvel lá na Mandacaru hoje, né? É bom nem comentar para não chorar. Não, é isso. E aí, já fazendo uma ponte, não adianta também pensar só no futuro. Na verdade, a gente pensa também no futuro, né? Nosso ramo fala bastante de futuro, mas tem a ver um pouco mais com a realidade do dia a dia, né, Eduardo? Com certeza. Não adianta a gente só falar de investimento se a gente não coloca junto, na mesma cesta, a questão proteção. Com certeza, Felipe. E assim, essa questão do seguro, ele vem muito alinhado ao planejamento financeiro.
né? Porque hoje as pessoas têm nós temos, né, uma visão assim muito limitada do seguro, achando que seguro é só no caso de falecimento, né? E o seguro hoje é um seguro para você receber em vida, tem muitos benefícios. Então, eu vou trazer alguns exemplos que fica mais fácil da gente se situar. Por exemplo, o seguro tem uma cobertura de doenças graves, cobertura de DIT, cobertura de invalidez. O que seria doenças graves? Não traduz DIT, Eduardo. Você falar diário de incapacidade temporária. Para nós é fácil, né, Felipe? É verdade, obrigado. Tem de internação também, que é interessante. Diário de internação. Né? Mas o que é o DIT? Vamos falar do DIT um pouquinho. Pega um médico, por exemplo. Pega nós aqui, nós 4 somos profissionais liberais. Somos autônomos. Né? Somos autônomos. Você tem lá uma renda de 30 mil por mês e tem 35 de despesa. Caraca, você tá com a renda de 30 mil já. Falei pensando em você, viu, Felipe? Caraca! O que acontece, gente? Um caso de aconteceu alguma coisa, ficou doente, sofreu um acidente. Beleza, você tem um plano de saúde, o plano de saúde vai resolver, mas o plano de saúde não vai pagar o seu aluguel. Os boletos. Não vai pagar os seus boletos, não vai pagar o seu consórcio. Não vai. Né? Então, assim, essa cobertura é exatamente para isso. Esse período que a pessoa ficou parado, principalmente o autônomo, essa cobertura seria específica para isso, ele vai receber uma indenização do banco, ou por acidente ou por doença, né? No caso se ele ficar, e isso daí vai ser exatamente para cobrir essas despesas. Doenças graves, tá? Eu tenho uma experiência que eu paguei, um caso de uma mulher que teve um câncer, foi benigno, porém ela teve que foi no seio, né? E ela recebeu doenças graves. Resolveu o problema dela e ela pegou o dinheiro de doenças graves e fez uma plástica. Usou o dinheiro para isso, porque desde que você está diagnosticado, a seguradora vai te pagar, né? Vamos pegar também nessa reconstrução do patrimônio, né, Nayane? Você está ali naquela pirâmide, ali subindo, investindo, alavancando com consórcio. Aconteceu alguma coisa contigo, você ficou inválido. Como que você vai fazer? Como que você vai continuar? Como que você vai continuar o seu padrão de vida, né, Felipe? Ainda mais se você for o esteio da família. Exato, se for o provedor da família, Sim. né? Aí é pior ainda, né? E vou complementar também, Eduardo, com... Assim, gente, a gente não precisa pensar só no seguro de vida, né? A gente pode falar de seguro empresarial, de seguro residencial, porque a gente está falando de investimento. Pô, você está fazendo de tudo para poder construir um patrimônio. Aí a gente sabe que na nossa cidade ocorrem muitos vendavais. Amanhã acontece alguma coisa com o seu carro, ou cai uma árvore no seu muro, né? Cara, acontece muito isso em Maringá, porque as nossas árvores são velhas. Eu né? falo muito ali no escritório que a gente tem muito essa visão do fazer um seguro para o carro que a gente comprou com o nosso trabalho, fazer um seguro para a nossa casa que a gente comprou para o nosso trabalho, fazer um seguro empresarial para a empresa que a gente constrói, né, construiu e está gerando renda. E a gente não vai fazer um seguro para a gente que fez tudo isso? Exatamente. Que mantém tudo isso, que planejou tudo isso, que leva tudo isso, que faz as coisas acontecerem e virar dinheiro? É isso. Né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão. Não é só o in morte, né? As pessoas pensam assim, eu não vou deixar para usufruir com outra pessoa, né? Gastar, tem que usufruir comigo. Mas é um pensamento limitado isso, porque tem que pensar muito mais fora dessa caixinha, né? E às vezes, igual você comentou, né? Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira, faz ali os investimentos dela, tal, para dar um padrão de vida bom para a família dela, filho e esposa. Acontece alguma coisa, essa pessoa vem a faltar. Vamos falar no caso de morte, vem a faltar. O que essa pessoa vai ter para acessar esse patrimônio, se ele não tiver um seguro de vida, ele vai ter muita dificuldade. Porque aí você vai entrar em inventário, você vai entrar em... E o seguro de vida, ele não entra em inventário. Ele tem liquidez. Então, você usa esse valor do seguro exatamente para fazer essa ponte, para, além de ter o desgaste emocional ali, a pessoa não ter essa dificuldade financeira, né? Esse é o papel do seguro no planejamento financeiro. E né, o que eu estava querendo dizer é que não só o seguro de vida, mas o seguro residencial, empresarial ou do automóvel serve justamente para você não ficar incapacitado financeiramente para honrar com as parcelas do consórcio, para honrar com os seus investimentos, porque hoje não tem jeito. Aconteceu alguma coisa, destelhou sua casa. Destelhou sua casa, qual que é a primeira coisa que você faz? Bom, você precisa dispor ali de 30, 50 mil reais para poder refazer uma condição de vida. Não estou nem falando para colocar o melhor telhado do mundo. Para refazer uma condição de vida. Qual que é a primeira coisa que você pode pagar? Consórcio. Você fala assim, um investimento que eu estava pensando lá para o futuro... Se tiver reserva, resgata a reserva. Se tiver reserva financeira, já era reserva financeira. Volta para cá. Então, se você tem um seguro da sua casa, um seguro da sua empresa... Cara, hoje os números, eu tava dando uma olhada nos números da FNSEG.
não tem 30%, as empresas não têm seguro de Não vida. tem seguro. Não chega nem a 30%. Tá? Infelizmente. Então o cara cuida de um monte de coisa, mas da empresa dele que está provendo tudo aquilo de dinheiro, vai por água abaixo assim, num vendaval. E assim, Felipe, às vezes a pessoa acha que seguro tem que ser só para quem tem dinheiro. Cara, o pequeno empresário, esse é o que precisa de seguro. Seguro mais, empresarial né? é mais barato que seguro automóvel. Esse é o que precisa de seguro. Você imagina, ó, nós tivemos um caso lá na corretora de uma empresa de frios, trabalhava com frios, vendia coxinha, salgadinho, essas coisas. Acabou a energia dele na sexta-feira, teve esse vendaval que você acabou de comentar aqui em Maringá. Ele ficou 2023, lembra? 2023. Isso, ele ficou o final de semana inteiro sem energia. Chegou lá na segunda-feira, tava aquele cheiro que... Ou seja, ele tinha seguro. Então, todas essas coberturas aí fez com que ele continuasse ali o dia a dia dele, a rotina dele, sem ter que, por exemplo, se ele tivesse um investimento, descapitalizar. Né? Além de ter as despesas fixas ali, que o seguro acaba cobrindo não só o conserto do equipamento dele, além do que tinha ali dentro, ali, que tem notas tudo certinho, cobriu tudo bonitinho. E aproveitando, já que a gente falou tanto do profissionalismo do assessor, profissionalismo de quem vende consórcio, não é assessor também, é consultor, né? Consultor? Nosso também é consultor, né? Gente, seguro de vida, seguro residencial empresarial, ele tá muito pautado nas coberturas. Então, não é porque o seu cartão de crédito lindo, maravilhoso, ou roxinho, ou pretinho, fala que você tem um seguro de vida, quer dizer que você tem um bom seguro de vida, tá? Então, por que eu digo isso? Porque eu já passei por experiência de cliente que falou assim, não, eu tenho seguro de vida no banco, ou eu tenho do meu cartão de crédito. E aí, quando você vai olhar as coberturas, eu já cheguei... Eu não sei se você sabe, mas o maior vendedor de seguro de vida do país foi durante a pandemia, porque todo mundo quis fazer seguro de vida durante a pandemia, né? Chamou atenção o produto. Lógico, explodiu de vender seguro de vida. Em 2020, 2021, o Brasil bateu recordes de venda de seguro de vida. Só que teve um cartão de crédito específico, não vou falar a cor, senão vocês vão saber qual é. Ele bateu um recorde brasileiro de apólices de seguro. Ele vendeu 214 mil apólices de seguro de vida em 7 dias. Nossa. Tá? Só que é o seguinte, coberturas de R$9 mil, R$10 mil. Por quê? Porque ele colocou na taxa do cartão de crédito, colocou no aplicativo que você aceita fazer um seguro de vida, e aí todo mundo falou, nossa, seguro de vida, pandemia, sim. Por apenas R$9, né? Exatamente. O cara vai lá e clica em contrato e fala, nossa, beleza, estou tranquilo. Tô tranquilo. R$9 mil de cobertura, gente, dependendo do seu estilo de vida, não dá pra pagar as contas de um mês. Exatamente. Né? Em 2021, eu perdi meu sogro. E eu que tomei a frente para ver a questão dos seguros, né? E eu ia comentar isso mesmo, a questão do profissional do seguro tem que ser uma pessoa de muita confiança. Ele era delegado, aposentado. Então, eu não sei como que eles acessavam essa lista, enfim, né? Eu sei que eles vendiam para o meu sogro e vinha no lerite, o débito, vinha no lerite. Na hora, né, que aconteceu o fato, a minha sogra tinha o olerite com 4 seguros de vida. 4. Os 4 não dá para pagar nem o começo do inventário. Sim. Então, ou seja, pagava caro, a cobertura era baixíssima, né? Não teve o planejamento, não teve aquele profissional por trás. Eu acho que cada um foi um que vendeu, sim. ligou e falou... O seu José, às vezes, nem entendeu o que era que estavam falando. Ele falou, pode ser, não, né? Já tá, enfim... E é a questão do planejamento que é fundamental aí. E esses seguros, normalmente, esses seguros principalmente, igual o Felipe comentou, De cartão. o que é cobertura? Morte acidental. Às É vezes isso. nem morte natural não tem. Morte não Então. Porque aí Nem ele morte. não precisa saber a idade, ele não precisa saber nada. É o mesmo custo para todo mundo. Aí a hora que acontece alguma coisa, cai nisso daí que você passou. Vai lá olhar, não tem validez, não tem uma morte natural. Então aí a importância de você, da mesma forma que vocês duas fazem na profissão de vocês, o Felipe comentou, o consultor levantar o perfil daquele cliente, idade, tem filhos, idade de faculdade, é o provedor da família. A partir daí, montar um estudo e apresentar para ele. Olha, hoje a cobertura ideal para você é essa.
inclusive consórcio, dá para colocar o seguro no consórcio, Eu né? aconselho sim, Prestamista, colocar né? o Então, um seguro. pouquinho, não Porque é? Vai- se Deus me livre, quando a gente falta, a família fica com bem quitado. Tem algumas Gente. situações Né? de consórcio também que cobre, por exemplo, se você estava trabalhando, perdeu o emprego, cobre alguns meses, né? Então Sim. isso já dá uma certa segurança. E Sim. esse seguro do consórcio é interessante porque ele é o prestamista, né? É. Então ele quita Ele o bem e quita o bem. devolve aquilo que você pagou. Sim. Ele só não quita o bem. Se estiver faltando uma parcela lá, ele vai quitar e vai Quita e devolver o valor devolve, de Eu exatamente. fico maluco quando o cara faz um financiamento, um consórcio, não coloca o prestamista junto. Porque Porque às vezes dá R$10 de diferença. que seja R$30 de Não, mas diferença, às vezes pelo dá amor de 10. Deus. R$30 não dá pra comprar uma pizza, gente. Não dá pra comprar um hambúrguer, né? Então, R$30 na parcela pra você quitar e não deixar aquela pendência pra sua família resolver. Porque, igual a Patrícia falou, às vezes tem consórcio lá que é 20 anos, 30 anos. E aí, como é que sua família vai fazer? Não tem você, já a sua figura, contando com a sua renda. E aí, como é que faz pra quitar? Às vezes vai ficar abandonado, às vezes Sim. vai deixar pra receber o dinheiro lá no final, né? Daí eu acho que a maior dificuldade aqui no Brasil, em se tratando do custo Brasil e burocracia e tudo mais, é realmente a parte do inventário. O inventário é caro, o inventário é demorado, a família tem bastante trabalho, a família tem que ter dinheiro com liquidez. Sim. Às vezes, se a pessoa que tem o investimento ela não consegue acessar. Né? Então, ali, para a parte do planejamento financeiro sucessório, o seguro de vida ele entra como um instrumento para fazer essa transição. Exatamente. Né? Não Ele só entra- o seguro, mas tem algum VGBL, por exemplo, planos Sim, de previdência, né? previdência, ele entra para fazer essa transição no sentido de dar liquidez para a família e organizar aquilo. Exatamente. E assim, a gente tem N casos ali que chegam até a gente de inventários que estão se arrastando 8, 10, 12 anos, os imóveis se depreciando, a família passando dificuldade, né? Às vezes o imóvel que não estava dentro do inventário vendendo a preço de banana para ter o dinheiro e poder manter. Então, bem isso. essa parte do planejamento, o seguro, ele faz parte. Então, a gente pensa no seguro não só no momento da construção. No momento da construção ele é muito importante, se você vier faltar, precisar ficar internado, todas essas questões, né? Mas principalmente a parte sucessória, né? Sim, com Duas certeza. questões que eu queria contribuir é o seguinte. O primeiro, hoje em dia, a mão de obra é terrível, não é? Para arranjar funcionário, por exemplo, secretário do lar não existe. Hoje é profissional de luxo, né? Porque não tem. E hoje, por menos de R$50, o seu funcionário troca para a empresa vizinha, porque tem um estudo, hoje eu estou desatualizada, mas salário até uns R$2.000, né? A última vez que eu vi, os funcionários não estão buscando o salário, eles estão buscando benefícios, né? E vocês que são do seguro também devem estar comercializando um dental, um plano de saúde, enfim. O que acontece? Um dental, quanto que é por mês? Um seguro empresarial, quanto que é por vida? Nem se for para colocar Sim. 50 mil, 100 mil. Gente, É barato. e numa trabalhista, o juiz ainda vai olhar para você, empresário, e vai falar assim, nossa, ele pensou no funcionário dele. Né? Então, eu acho que é muito importante para quem é empresário pensar nessa parte. E chama os meninos aqui para fazer uma cotação depois. E sem dizer que você tocou nesse assunto, que muitas empresas não sabem, é que a maioria das atividades, elas, na convenção delas, elas são obrigatório, obrigadas né? a ter o seguro. Sim. Não tem. Não tem. Não tem. Às vezes nem sabe, o contador nem fala para eles que eles precisam ter o seguro. Por isso que tem que e a também ter pessoa um não contador sabe. de confiança, né? E outro caso, só rapidinho. Claro. Eu, com uma empresa que trabalhava com... Faz essas logos de cooperativa, de banco, né? Fachada. Fachadas, né? E também visual. Isso, e também essas divisórias. Ele era meu cliente lá na cooperativa e ele fez um crédito. Depois de um tempo, porque comigo não tem essa de GA, né, que nem a gente comentou, eu falei assim, fulano, por que você não faz um seguro da empresa? Ah, então, Paty, cota aí. Eu fui, cotei, eu falei assim, mas qual a cobertura que se ficaria interessante? Ah, isso vale tanto, tal, faz isso de incêndio, faz isso de... E passou para mim. Eu fiz a cotação. Aí ele falou assim, ai, põe aí metade. Aí cotei de novo, foi pela metade. Não, assim eu fecho. Fechou. Isso ele fechou em novembro. Aí ele... Eu não quero estar mentindo, eu acho que foi fevereiro, ele foi lá para Porto Rico. Sexta-feira. Sexta-noite, o vizinho liga de madrugada que estava pegando fogo a empresa dele. Então, assim, ele me agradeceu por
ter feito esse seguro, né? Por eu ter oferecido. Mas ele falou assim, por que você não insistiu mais? Eu falei, gente, mas eu insisti tanto para você fazer o valor correto, né? Então, assim, ele teve prejuízo. De 3 milhões e não entrar em cláusula de rateio, né? Isso é um assunto mais complexo. É um assunto mais complexo, deixa para depois. Mas é muito bom, é isso. E a gente acha que não acontece. Aqui a gente teve um famoso caso, né? Que foi o caso do shopping de atacado, né? Lembra? Sim, a Avenida Chocou Fashion. muito em Maringá, porque foi... o sinistro é nosso lá, né? Nossa, foi terrível o negócio. Mas, enfim, acontece, viu, gente? De vida mais ainda. Empresarial acontece bem menos, mas de vida acontece bastante. Gente, indo para a nossa parte final aqui, que eu tô preocupado com o tempo lá, já até passou do nosso tempo. O nosso último ponto é falar um pouco sobre educação financeira, cultura. Eu queria que vocês falassem do ramo específico de vocês, investimento, consórcio, seguro. O que as pessoas que estão nos assistindo podem procurar para se aprofundar um pouco mais em investimento? Como que a pessoa pode procurar para poder se aprofundar um pouco mais em consórcio? O que a pessoa tem que cuidar quando ela fala do assunto seguro? Para cada um dar uma palavrinha e já aproveitar para agradecer e ir se despedindo do nosso público. Quem começa? Posso começar. Como eu comentei, a assessoria de investimento e a consultoria de investimento, ela é muito específica e muito particular. Ela é uma assessoria, uma consultoria muito delicada. Então, o que eu sempre indico para as pessoas? Buscarem um profissional de confiança. Buscarem um profissional de confiança. Até eu comentei contigo que Mas posso puxar? Vou puxar a sardinha aqui de eu público leigo, tá? Como que eu consigo identificar que é um profissional de confiança? Porque eu entro em contato, às vezes eu caio lá na mesa digital e o cara que está me dando uma palavra, eu acho que é um profissional de confiança. O que é um profissional de confiança? O que eu devo olhar? Até comentei com você, eu vou passar os links depois. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas é possível consultar se esse profissional está dentro das credenciais exigidas para o mercado. Né? Como eu comentei, a CVM, que é quem participa, né, quem trouxe para o Brasil a Semana Mundial do Investimento junto da IOSCO, que é o organismo internacional, ela é quem rege esse mercado de investimento, de assessoria e consultoria. Então, quem está embaixo desse guarda-chuva tem que ter algumas certificações específicas, tem que ter uma responsabilidade civil, né, em relação ao que vai indicar. Código de ética, né? Tem o código de ética, né? A gente tem um órgão ali, assim como, por exemplo, a OAB, né, a Ordem dos Médicos também, a gente paga uma anualidade. Então, existe toda uma regulamentação que é feita, uma recorrência, a gente tem que estar todo ano se atualizando, fazendo cursos, e para conseguir manter um padrão de qualidade. Então, eu vou encaminhar depois, você deixa junto. Eu consigo colocar na descrição do vídeo. Na descrição os vídeos, os links, né, para você poder consultar. Legal. E assim, Maringá hoje, nós estamos bem servidos de assessores e escritórios de investimento e consultoria, né? Como a gente comentou há alguns anos atrás, não era tão fácil de acessar, hoje em dia já é mais. Claro, cada consultor, cada assessor tem um ticket de atendimento. Né? Aí vai depender da quantidade de clientes que a pessoa tem, né? O tempo que ele vai conseguir despender nisso daí. Mas é interessante ter o auxílio de um profissional para ajudar nesse perfil. Pelo menos no start, no primeiro momento, para você entender qual que é o teu perfil. Não, ó, eu sou conservador, né? Como você comentou, não, eu sou um pouco mais arrojado. Sim. O que fica dentro do meu objetivo, do meu perfil. Então, quem está assistindo também pode procurar o núcleo, né? Pode procurar um núcleo de assessores e profissionais do mercado de investimento. Dentro do núcleo, nós temos profissionais de todos os escritórios de investimento e escritório de consultoria aqui de Maringá. Então, ali a gente brinca que tem um pouquinho de cada. Né? A gente não trabalha ali sem puxar muito a sardinha de um ou para o outro. Então, ali nós temos BTG, nós temos XP, nós temos o Safra, né? Enfim, em Maringá tem outros escritórios também. Então, é interessante você buscar, caso você não conheça, provavelmente você conhece alguém que tenha algum assessor, então é interessante ter esse profissional para ajudar nesse filtro inicial. Né? Vou entrar numa plataforma, a plataforma vai me encaminhar para uma mesa ali que é menos personalizada, né? Um negócio mais massivo, já não é tão interessante. Né? Então, ter o auxílio de um profissional do mercado, ele vai te ajudar muito nesse projeto de construção. Mesmo que seja num start. Olha, nesse momento eu não tenho muito recurso, mas eu quero entender como eu começo para daqui a algum tempo eu ter um valor relevante. Um curso também, né? E efetivamente, sim, é interessante também. E assim, a grande questão é que existem vários mentores financeiros. Entendi. Né? E da mesma forma que a gente falou de bons profissionais e maus profissionais, existem bons mentores e maus mentores. E enfim, esse filtro ali, ele tem que ser bem cuidadoso, né?
do que buscar. Então, eu indico sempre a busca por um profissional realmente. A gente ali da Sim está aberto, se houver alguma dúvida. Perfeito. E eu também estou à disposição. Legal. O que não pode acontecer, gente, o que não pode acontecer é você deixar de procurar. Deixar né? de procurar e deixar de, eventualmente, iniciar realmente uma carteira de investimento. Ah, não, é muito difícil. Ah, não, está muito longe de mim. Ah, não, eu não consigo. A gente até estava brincando antes. Hoje em dia, acessar o mercado internacional, você consegue com R$50, 70, 80, R$100, né? Então, e abrir uma caixinha é tão simples. Né? A caixinha você já mencionou, né? Então, assim, hoje em dia é fácil porque você tem acesso a bons investimentos com tickets menores que você pode começar a construir uma carteira de investimento. O importante é começar, né? Importante é começar. Perfeito. E a gente brinca que até eu tenho alguns clientes que chegaram num ticket ali agora recentemente, que é o ticket de 100 mil, por exemplo, que a gente coloca. Essa régua, né? Esse marco dos R$100 mil, uma carteira de investimento, ele é muito importante. Por quê? Porque você conseguiu construir uma recorrência de aporte que te fez chegar naquilo. Historicamente falando, você chegar nos R$100 mil de carteira, você já andou 33% do caminho para chegar no milhão. Né? Então, assim, realmente... Não 10%, como é o que parece. Exatamente. Né? Realmente, a grande questão é o começar. É você entender qual que é a tua receita hoje, o que você consegue fazer sobrar. Olha, sobra muito pouco. Ok, é possível você começar a construir com esse muito pouco. Eventualmente, você vai ter um valor a mais, um valor a menos, pelo menos comece a construir tua reserva. Tem que começar, né? Como a Paty falou, INSS a gente não consegue contar muito, a gente tem muita dificuldade, independente de política, de gestão pública, né? Inflação aí corroendo. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o futuro de realmente iniciar uma carteira de investimento, ter essa preocupação para que lá na frente a gente consiga converter em renda e ter um complemento de renda para trazer um pouco mais de tranquilidade. Legal. Perfeito. Procure, invista. Invista, comece. Próximo. Vamos lá. Bem rapidamente, até por causa do nosso tempo, né? O que eu falo é o seguinte, Felipe, você comentou uma coisa aí, é muito importante. Hoje, as pessoas, você comentou, né, Patrícia? A pessoa procura muito preço. Então, assim, uma dica que eu dou, tá? Desconfia quando o preço for muito barato. Não tem milagre. E, assim, procura um profissional. Procura um corretor que sente com você e entenda a sua realidade que você está vivendo hoje. O Felipe comentou de momento da vida. É bem isso mesmo, Felipe. Momento da vida, qual que é o seu perfil hoje? Eu acabei não falando, nós temos seguros também que são resgatáveis. Então, assim, pode entrar até como investimento e lá seguros que você quita ele, igual como se fosse um consórcio. Você faz um seguro lá, durante 10 anos você fica pagando, chegou nos 10 anos ele está quitado. Então, durante o resto da sua vida, você vai ter aquele seguro. Se lá na frente você tiver vários investimentos, tiver uma renda passiva boa e não precisar mais desse seguro e fizer sentido para você, você resgata. Você pode resgatar a reserva dele. Então, eu volto a falar. O seguro de vida é um seguro que se usa em vida também, não um seguro só em morte. E é claro, voltado aqui para o nosso assunto aqui, principalmente a questão do planejamento sucessório. Sim. Hoje, se você for fazer um inventário, além da burocracia, você tem aí seus 15%, 20% que você vai deixar na mão de TCMD, de imposto, na mão de advogado, na mão de cartório. E essa liquidez aí vai fazer com que a tua família, no caso da sua falta, passe por esse processo da falta da pessoa dor, né? Com menos desgaste possível. Né? Então, o que eu oriento? Procure alguém que realmente entenda as suas necessidades e consiga te indicar um bom produto. Hoje nós temos, o Felipe vai confirmar comigo que temos a SUSEP. Você consegue entrar no site da SUSEP e consegue ver se o corretor é credenciado, se ele realmente é um corretor de seguros, se ele tem a SUSEP ali. Tem o site da Funenseg, que você entra, lá também tem várias informações. Além, gente, que hoje a informação é muito fácil, né? Se você colocar no Google ali, você já vai ver vários casos, cases de sucesso e cases de fraude ali de seguros também, que você já vai ter várias informações. Né? Reclamações. É isso aí, tá bom? Obrigado pela audiência. Obrigado, pessoal. A gente agradece, Eduardo. Patrícia? Então, que nem a Nay falou, o profissional do consórcio, ele tem uma certificação, que é a PCA 10, mas não tem um órgão que regulamenta, igual vocês. Então, aí para procurar esse órgão, não tem aonde procurar. Então, o que eu oriento? Oriento a você procurar um profissional que tenha uma boa índole, que você tenha referência. Olha, eu indico, né, fulano para você, então vai atrás daquele fulano e nunca
acreditar num profissional que fale para você, pode cancelar que você pega o dinheiro todo de volta, porque o consórcio não te devolve 100% na questão do cancelamento. Rapidinho Pode vai fazer que vai ser contemplado aí em 6 meses, 2 meses, 1 ano. Não existe isso. Você tem que, né, ter o feeling de ver a pessoa, né, se tá olhando no seu olho, né, para falar a verdade, enfim. E nós, o núcleo, né, de consórcio, nós estamos à disposição lá dentro da Sim, dentro do Empreender, e qualquer dúvida que queiram tirar com a gente, nós temos, né, todas as marcas de consórcio que nós comercializamos lá entre os profissionais, e pode nos procurar e fazer as compras aí dos consórcios, planejamento para o futuro, que a gente está aí para fazer essa análise do seu perfil aí também. Aí. Tá bom? Faz uma conta obrigatória pro seu eu do futuro. Exatamente. Muito obrigada, gente. Maravilhoso. E o Eduardo já defendeu o meu ramo, então eu não preciso mais defender o meu ramo, eu só tenho a agradecer vocês, a audiência de vocês. Tem uma frase muito bonita aqui que é a voz da consciência. Voz da consciência nada mais é do que o Adelino, tá, gente? O Adelino é um cara espetacular que sempre me ajuda na organização dos podcasts, que ele deixou uma frase muito bonita e eu vou encerrar com a frase do Adelino. Obrigado, Adelino, pela frase. O Adelino escreveu assim, ó: lembre-se, investir é plantar o futuro que você quer colher. Então, nos despedimos com essa frase. Obrigado. Lembrando, mais uma vez, agradecimento à Casa, Sicredi Dex, que sempre nos empresta casa, nos cede esse local maravilhoso. Muito obrigado. E agradecer, claro, ao Empreender, à Associação Comercial, que nos permite representá-los aqui, nos cede esse espaço para dar voz aos nossos profissionais e a dar voz aos nossos núcleos também. Então, muito obrigado a todos. Se vocês querem assistir mais assuntos ou mais conteúdos do Empreender da Assim, aqui no YouTube da Assim tem muito mais links que você pode clicar e ouvir. Beleza? Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você convite. também pelo convite. Valeu. Obrigado, pessoal do estúdio. Até mais.